Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Que alegria estarmos juntos nessa quarta-feira. Estamos aqui para mais uma aula nessa escola bíblica que tem acontecido nesse formato diferente. E como o pastor tem dito, é uma oportunidade nova que nós estamos tendo de aprender mais a respeito da palavra do Senhor. Eu não sei se você está assistindo esse vídeo na quarta-feira ou se você está assistindo em outro dia, mas eu tenho certeza de uma coisa: nós com certeza seremos edificados com mais essa aula através da vida do nosso pastor Helder, e que você possa abrir o seu coração, os seus ouvidos, os seus olhos para entender tudo aquilo que nós precisamos aprender a respeito da Igreja de Cristo, para que nós possamos continuar sendo essa Igreja de Cristo também nos nossos dias. Deus abençoe, uma boa aula, e no final nós retornamos. Graça e paz, amados. O dia depois de amanhã é o nome de um filme até interessante, eu até gosto desse filme, que mostra algumas pessoas, dois cientistas, tentando alertar as autoridades e o mundo de maneira geral sobre um cataclisma que iria acontecer se as pessoas não mudassem as suas atitudes em relação à natureza, ao planeta. Esses dois cientistas tentam de todas as maneiras avisar aos governos mundiais, às potências mundiais, que a depredação do meio ambiente pode ocorrer ao mundo uma catástrofe sem limites. É um filme de ficção muito interessante, mas as pessoas não acreditam muito neles. E eles acham que o aquecimento global, junto com outros problemas ecológicos, pode desencadear o que eles achavam que seria uma era do gelo. Mas, como eu falei, não dou muito ouvido a eles. E no início eles até achavam que ainda tinha tempo para que isso acontecesse. Ia demorar algum tempo, mas iria acontecer. Só que eles estavam com os cálculos errados. E de repente começa um bocado de catástrofe no mundo todo. No mundo todo começa a surgir catástrofes climáticas. É gelo num canto, é calor no outro, é inundações, é tsunami. E é um filme extremamente interessante. Nesse filme, eles mostram assim, muitas imagens de, como é que chama, de efeitos especiais. Com muitos efeitos especiais, eles mostram Nova York sendo inundada, depois Nova York coberta de gelo. Enfim, é um filme muito interessante. E a moral da história é que estas pessoas que tentam alertar o mundo dessa catástrofe, estas mesmas pessoas, elas, depois que o mundo não as ouvem, elas continuam tentando ajudar. Mesmo se o mundo ouvir, eles continuam tentando ajudar. E o filme termina com dois astronautas da estação espacial assistindo tudo o que acontece no planeta Terra. São dois espectadores privilegiados. Então, dois homens lá no céu, lá no espaço, dois astronautas, olhando para a Terra e vendo tudo aquilo acontecer, toda aquela catástrofe, toda aquele tsunami, aqueles desastres, né? E quando termina a última cena do filme, mostra uma Terra mudada, uma Terra transformada. O planeta Terra já não é mais como era, né? Esse mundo já está totalmente mudado, já não é mais o mundo que era, né? Boa parte do mundo é gelo, outra parte é água e pouca extensão de terra. E assim termina o filme O Dia Depois de Amanhã. Esse filme lembra algumas coisas do que nós estamos passando nesse momento. Hoje, a pergunta que mais se faz é como será a igreja depois dessa pandemia? O dia depois de amanhã. Como vai ser a igreja? Não é só a igreja não, né? Como é que vai ser o mundo? Como é que vai ser as pessoas? Todo mundo tem feito essa pergunta. Como é que vai ser o mundo? Como é que vão ser as pessoas depois dessa calamidade, dessa catástrofe, né? Dessa epidemia do coronavírus? Como é que vai ser a igreja? E eu costumo responder da seguinte maneira. Eu respondo de duas maneiras. Primeiro, olha, não dá para dizer 100% como é que vai ser a igreja, porque você tentar adivinhar coração de pessoas é uma coisa muito difícil, impossível, né?
Na Bíblia nós temos vários exemplos do povo de Deus no Antigo Testamento, quando passavam por uma calamidade, eles se voltavam para Deus, aí depois esquecia e voltava a cair no pecado. O povo de Deus fazia coisas horríveis, aí Deus castigava, Deus mandava peste, Deus mandava fome, Deus mandava doença, Deus mandava perseguição, a guerra. E aí eles se arrependiam, mas passava um tempo, voltavam a fazer tudo novo. Então é difícil imaginar como é que vai ser a igreja depois dessa pandemia. Agora, a segunda coisa que eu costumo responder é o seguinte: olha, a verdadeira igreja de Cristo, a igreja de maneira geral é difícil de responder, mas a verdadeira igreja de Cristo, aquela que mantém os valores bíblicos da palavra de Deus, aquela que os seus membros são verdadeiramente regenerados, nasceram de novo, nasceram do Espírito, nasceram do sangue de Cristo e do Espírito Santo de Deus, esta igreja nós temos como saber. Porque a melhor maneira de você imaginar como vai ser o futuro diante de uma situação é olhar para o passado destas mesmas pessoas em situações iguais ou parecidas e ver o que aconteceu. E nesse ponto, o que não falta é exemplo de como se comportou a igreja de Deus em meio de catástrofes e calamidades. Não faltam exemplos, nem na Bíblia, nem fora da Bíblia. A verdadeira igreja de Cristo, ela tem passado durante 2000 anos por todo tipo de dificuldade e tribulação. E nós sabemos como ela reagiu. Portanto, basta nos olhar para a Bíblia que nós saberemos como vai ser a verdadeira igreja de Cristo depois dessa pandemia. E digo mais para os meus amados irmãos, essa história de 2000 anos da igreja, passando por lutas e dificuldades, perseguições, espadas, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, tribulações, doenças, enfermidades, enfim, pobreza e por aí vai, essas dificuldades jamais mudaram o caráter da igreja de Cristo. Jamais mudaram a razão da existência da igreja. Isso eu posso afirmar com a maior tranquilidade do mundo. E além de ser um tapa na cara, além de destruir essa doutrina da teologia da prosperidade que tanto se prega no Brasil, no mundo de uma maneira geral, mas no Brasil é muito forte, Além de destruir a doutrina da teologia da prosperidade, o que nós podemos afirmar com segurança é que a razão da existência da igreja de Cristo era Jesus Cristo e seu reino. Fosse em tempo de bonança, fosse em tempos de dificuldades, fosse em tempo de ódio, fosse em tempo de amor, fosse em tempo de distúrbio, fosse em tempo de paz. A razão da existência da igreja cristã era Jesus Cristo e seu reino. Mesmo nas maiores dificuldades e tribulações, eles não perderam a razão da sua existência. Muito pelo contrário. Muitas vezes, nas maiores dificuldades e provações, é que esta razão da sua existência se tornou mais firme. Portanto, vou repetir para os meus amados irmãos. A razão da existência da igreja cristã era Jesus Cristo e seu reino. Viesse o que viesse, passasse o que passasse, essa razão não mudava. E é sobre isso que eu queria falar nesta noite. A verdadeira igreja de Cristo e a razão de viver. A verdadeira igreja de Cristo e a sua razão de viver, a razão de viver desta igreja. Abra suas Bíblias para 2 Coríntios capítulo 8. Vamos ler aqui alguns versículos, não vou ler, o ideal é ler todo, mas eu vou ler alguns versículos aqui e vou trazer para os irmãos 3 verdades que comprovam que a razão da existência da igreja cristã é Jesus Cristo e o seu reino. 2 Coríntios capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia.
porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunhei eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância do presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Deus abençoe a leitura da sua palavra. A razão da existência da igreja cristã era Jesus Cristo e seu reino. Essa era a prioridade, era isso que tomava conta da cabeça, dos pensamentos, do coração do povo de Deus, da igreja neotestamentária, da igreja do Novo Testamento. Nessa passagem de 2 Coríntios, capítulo 8, nós encontramos a igreja da Judéia, do mundo todo de uma maneira geral, mas principalmente na região da Palestina, na região da Judéia, a igreja passando por uma situação muito difícil. Havia fome na terra. Essa fome foi profetizada, como eu falei para os meus amados irmãos, lá em Atos dos Apóstolos, como eu preguei naquele dia, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, em que o profeta Ágabo profetiza acerca de uma grande fome que tomaria conta de todo o mundo. Não é só na Judéia, é todo o mundo, é bom se lembrar disso. Tanto é, meus irmãos, que em Roma as pessoas acusavam os judeus que aquela fome era culpa dos judeus, por causa dos seus deuses, porque não respeitavam os deuses romanos, porque não adoravam os deuses pagãos, e colocaram culpa nos judeus. Olha como o judeu sofre, né, coitado? E aí o imperador romano Cláudio expulsou todos os judeus de Roma, porque disseram para ele que era culpa dos judeus. E os judeus foram espalhados. Você vê que a fome era generalizada, inclusive em Roma. Mas a situação ficou pior para a região da Palestina, que já era costume ter seca lá, e ficou pior ainda para a igreja cristã. Sabe por quê? Porque a igreja cristã, além da fome, ainda sofria com as perseguições, principalmente desses mesmos judeus, e também passou a sofrer perseguições do Império Romano, como eu falei para os irmãos naquela pregação de Atos capítulo 12. Então eram muitos problemas, muita tribulação, muita dificuldade sobre os ombros da jovem igreja. Lembre-se, a fome que já era generalizada, as acusações dos judeus, como eu preguei naquele dia, não vou mais repetir, não vou me demorar nesse ponto, e o próprio imperador, o Herodes se voltando contra eles, o rei
judeu Herodes se voltando contra eles. Então era muita provação sobre a pequena igreja. Além do mais, meus irmãos, lembre-se que alguns deles tinham aberto mão de suas propriedades, do seu sustento, tinham vendido tudo e posto aos pés dos apóstolos, para que o reino de Deus progredisse, por amor ao Evangelho, por amor a Jesus Cristo. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 27 ao versículo 30, quando Ágabo profetiza, versículo 28, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito Santo de Deus, que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveu nos dias de Cláudio, como eu já falei para os irmãos, só para dar base aqui ao que eu estou falando. Muito bem. E a igreja então começou a passar necessidades, começou a passar dificuldades. Mas essa mesma igreja que começou a passar dificuldades e passar necessidades, é a mesma igreja que foi suprida por Deus, de modo que nenhum veio a perecer. É a mesma igreja que enfrentou outras dificuldades no decorrer da história, e todas elas, ela foi mais do que vencedor. É a mesma igreja que enfrentou a pandemia no tempo do imperador Décio, como eu preguei naquele dia, e foi vencedora. É a mesma igreja que enfrentou as tribulações até o ano 313 e foi vencedora. É a igreja que enfrentou outra enorme pandemia no tempo de Diocleciano e foi vencedora. É a igreja que enfrentou a Inquisição durante anos e foi vencedora. Em todas essas provas e tribulação, a igreja foi mais do que vencedora. Mas por que essa igreja foi vencedora? Porque a razão da existência cristã era Jesus Cristo e sua obra. A prioridade deles, o que ocupava sua mente e seu coração, era Jesus Cristo e o seu reino. A mesma coisa vai acontecer conosco nessa pandemia. A nossa prioridade nessa pandemia continua sendo a mesma, Jesus Cristo e seu reino. Nós não podemos perder o foco, nós não podemos sair nem para a esquerda nem para a direita. Mas como é que essa igreja conseguiu salvar a igreja? Como eu disse naquele dia, a igreja salvou a igreja ajudou a igreja supriu a igreja, como eu falei naquela pregação. Como é que eles conseguiram enfrentar aquelas dificuldades, aquela fome, junto com a fome vem a doença, né? Como é que a igreja conseguiu ser vitoriosa? A igreja conseguiu ser vitoriosa por causa de 3 verdades. Essas 3 verdades é o que faz a razão da existência da igreja cristã. É o que faz com que a igreja passe por qualquer dificuldade, enfrente qualquer luta, qualquer dificuldade e saia vitoriosa. Se você prestou bem atenção, voltando para 2 Coríntios capítulo 8, que eu acabei de ler, se você prestou bem atenção na leitura, e se você estiver lendo, estiver com sua Bíblia aberta, você vai ver que tem uma palavrinha que vai se repetir várias vezes em 2 Coríntios capítulo 8. Eu li isso até o 15, mas se você ler o capítulo todo, que vai até o 28, essa palavrinha vai se repetir. A igreja cristã venceu aquelas dificuldades, aquela fome, aquela tribulação, aquelas doenças, aquelas epidemias. A igreja cristã venceu todas aquelas tribulações por causa da compreensão que a igreja tem da graça de Cristo. A igreja venceu essas tribulações por causa da compreensão que eles tinham da graça de Cristo. Esta é a primeira verdade. A igreja venceu as dificuldades por causa da compreensão que ela tinha da graça de Cristo. Se você prestou bem atenção, no capítulo 8, versículo 1, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Começa com o primeiro versículo que tem a palavra graça. Deus deu uma graça à igreja da Macedônia, meus irmãos. Eu quero que vocês fiquem sabendo. Paulo está escrevendo para a região de Corinto, para a igreja de Corinto e a região ali da Macedônia. Irmãos, eu quero dizer para vocês
que a igreja, não é nem a igreja, são as igrejas da Macedônia recebeu uma grande graça. Aí você pode perguntar, que graça foi essa? É só continuar lendo. A graça de participar na ajuda, na assistência aos santos. Eles entendiam que era uma graça de Deus o fato deles ajudarem financeiramente, com alimento, com comida, com dinheiro, a igreja. Mas sabe por que eles tinham esse sentimento? Porque eles entenderam o que significa graça. Eles sabiam que a salvação dele, o que Cristo fez por eles, foi um ato de graça de Deus. Deus não tinha nenhuma obrigação de salvar ninguém, muito pelo contrário. Se Deus tivesse deixado todo mundo ir para o inferno, ele era justo e justíssimo. Mas ele é tão gracioso que ele desceu da sua glória, se fez homem, caminhou entre nós, ensinou a pessoas que tinham dificuldades de aprender, muitas dificuldades. Tanto é que ele teve que dar o Espírito Santo de Deus para que a pessoa pudesse entender a sua mensagem, o caminho certo, o caminho da vida. Não só isso, ele foi traído, ele foi enganado, ele foi um homem de dores, como diz a Bíblia. Não só isso, ainda por cima permitiu o Criador ser machucado pela criatura. O Criador permitiu ser agredido pelas suas criaturas, agredido de tal maneira a ponto de chegar numa morte de cruz. E tudo isso por graça, por uma atitude graciosa, para que aquelas pessoas tivessem uma chance, pela graça de Deus, de viver eternamente. A igreja entendia isso. Por isso que quando eles participam da ajuda na igreja, quando eles contribuem com a igreja, quando eles mandam oferta para a igreja, eles olham, muito obrigado. Isso para nós é um privilégio, é uma graça de Deus para nós participarmos da ajuda aos santos. Olha a atitude desse povo, meu irmão. E se você prestar atenção no versículo 2, preste atenção. Porque no meio de muitas provas de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Leia o versículo 2 com calma. Não é que estava tudo bom para eles e ruim para os outros, para a igreja da Judéia. Não. Lembre-se, lá em Atos, que eu acabei de ler, era uma fome no mundo todo. Foi uma fome, uma peste de fome. Foi uma situação financeira, uma situação econômica no mundo todo, uma crise, como aquela de 1929, que quebrou a bolsa, que foi no mundo todo, como essa pandemia do coronavírus. Não é que está bom para nós, está bom para um canto, não, está ruim para todo canto. Mesma coisa aqui, essas igrejas, elas estavam com muita, olha a expressão, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Eles, mesmo com as lutas, com muita provação, encontraram ainda alegria para ajudar os outros irmãos a contribuir com a igreja. Por isso, meus irmãos, eu costumo, ninguém tem desculpa de dizer de ajudar o reino de Deus e contribuir com o reino de Deus. Ninguém tem desculpa. Porque não é uma questão sua, externa. É um problema interno. Se você entender a graça de Cristo como esse povo aqui entendia na sua vida, você vai contribuir com o reino de Deus, por mais pobre que você seja. Na maior dificuldade que você passa, você ainda encontra aquele prazer, aquela alegria, aquele compromisso de querer ajudar, de querer participar com outro que tem menos ainda. É o que está acontecendo aqui. Eu repito, leia o versículo 2 com calma. No meio de muita prova de tribulação, profunda pobreza, ninguém era rico, tudo pobre, mas eram ricos no coração.
eram ricos no seu espírito, porque eles entendiam o que era a graça de Deus. Jesus era rico, se fez pobre por amor a nós, por graça e misericórdia, a minha vida, a tua vida. Por menos que eu tenha, o pouquinho que eu tenho, eu ainda vou repartir, eu ainda vou contribuir com a igreja, eu vou contribuir porque eu quero ver Jesus Cristo conhecido, o reino de Deus prosperando. Se você olhar o versículo 3, porque eles testemunham Paulo está dizendo, eu dou testemunho deles na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários. Ninguém precisou tomar, ninguém obrigou, apenas a pregação da palavra, a exortação, fazia com que eles voluntariamente, mesmo na sua pobreza, tirassem para repartir, para contribuir com o reino de Deus, para contribuir com os irmãos na Judéia. Isso aqui é uma coisa tremenda, irmão. Isso aqui é cristianismo puro. Isso é a verdadeira igreja de Cristo. No versículo 4 até me emociona. Pedindo-nos. Paulo sabia que eles eram pobres, mas é a igreja que pede a Paulo, ora e roga, implora. Olha o versículo 4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar da assistência dos santos. Deixe eu ajudar. Deixe a gente participar. Você está fazendo uma coleta? Estamos fazendo uma coleta para levar para os irmãos de Jerusalém, porque a situação lá está muito difícil, eles estão sem as propriedades deles. Tem os judeus em Jerusalém que perseguiram. Agora Herodes também está perseguindo, mandou matar Tiago, mandou prender Pedro. Eles estão sem emprego, eles estão sem comida. Alguns que tinham alguma coisa, hoje não tem, porque eles fizeram para ajudar o reino de Deus, para proclamar o reino de Deus. Mas Paulo não pediu a eles, aparentemente, ou se pediu pouco. Eles se manifestam, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar da assistência. Deixa a gente participar. Para nós é uma graça poder participar da ajuda da igreja. Para nós é uma graça poder ajudar os irmãos. Para nós é uma graça fazer o reino de Deus conhecido. Rogando ao pastor da igreja, pastor, deixe eu ajudar, deixe eu participar. No meio de muita tribulação e profunda pobreza. Mas o que faz essas pessoas ter essa atitude, meus irmãos, não é o quanto eles têm, financeiramente falando, materialmente falando. É o quanto eles têm de coração no reino de Deus, de coração na obra de Deus. É o quanto eles são ricos de espírito. E esse povo aqui, eles eram ricos de espírito. Primeira coisa, porque entenderam o que significa a graça do Senhor Jesus Cristo. Muito mais, infinitamente mais, Jesus fez por nós. Por isso eu tenho o prazer, a alegria de participar em proclamar o reino do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz o apóstolo Paulo no versículo 5: não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Não é que eles deram apenas a ajuda. Aliás, irmão, eu costumo dizer o seguinte: você contribui com a igreja quando, em primeiro lugar, você se entrega a Cristo. Você só entrega os seus proventos, os seus recursos para o reino de Deus quando, em primeiro lugar, você se entrega a Jesus Cristo. É o que está o versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor. Senhor, a nossa vida é tua. Tudo que eu tenho é teu. A minha vida é viver para a tua glória, para o teu reino. É por isso que eu afirmei no começo da pregação: a razão da existência da igreja cristã era Jesus Cristo e seu reino.
era o que mais tomava o coração, a mente, o espírito daquele povo. E é por isso que nós estamos até hoje aqui, por causa desses sentimentos, por causa dessas atitudes da verdadeira igreja cristã. Isso me lembra uma história que eu já contei para vocês, que é muito conhecida, a história do Dr. Prajak Arutong. Eu já contei isso na igreja e é muito conhecida essa história. Essa história veio à tona, acho que em 2006, se não me falha a memória, quando uma campanha acho que na Indonésia, se não me falha a memória, de uma rede de telefonia, trouxe a público uma história verdadeira de uma criança que estava com a sua mãe doente e não tinha dinheiro para comprar alguns remédios, analgésicos, coisas simples. E como a mãe estava doente lá e não tinha dinheiro, a criança, no desespero, foi até uma farmácia e roubou alguns analgésicos. Ele sabia qual era o comprimido e tal, foi lá e furtou. Só que ele foi pego pela dona da farmácia. E a dona da farmácia então recrimina eles, toma as coisas de volta, né? E de frente tem um senhor que tem um pequeno restaurante. E quando ele vê a criança lá com aquele negócio na mão, a mulher reclamando, brigando com ele, tomando as coisas de volta, ele perguntou para quem era, ele disse que era para a mãe dele. Então ele vai lá e paga a mulher da farmácia e dá os remédios para a criança. Não só isso, ele dá sopa para a criança e algumas coisas para levar para casa para comer, porque a mãe dele está doente. E o tempo passa, 30 anos se passaram. Um belo dia, aquele homem que continuava naquela lanchonete lá, dono daquela lanchonete, que trabalhava ele e a filha dele, ele tem um ataque cardíaco e vai para o hospital. E nesses países onde ele morava, não é como nos países do Ocidente, que tem plano de saúde, que tem SUS, uma vez tratamento pago pelo governo. Não, ou tem dinheiro, se trata, ou não tem dinheiro, não se trata, não tem para onde correr. E quando chega os exames do homem, ele tinha que fazer uma cirurgia cardíaca, mas não tem dinheiro para pagar. E quando a filha recebe o resultado do exame e o preço para poder salvar a vida do pai, ela começa a chorar, começa a entrar em desespero, porque é muito caro, não tem dinheiro. Mas quando ela vai chegar no hospital, aí o pai dela foi não só operado, como se recupera. E quando ela abre o papel lá, tinha um bilhete lá, um envelope, até me emociono quando falo essas coisas. E o envelope diz o seguinte: o preço foi pago há 30 anos atrás, com alguns analgésicos, uma sopa de verduras. Ou seja, o médico que operou o pai dela era aquela 30 anos atrás, o pai pagou remédio para ele, para levar para a mãe dele que estava doente, ainda deu comida, deu sopa. Ou seja, meus irmãos, isso aí é uma história real, você pode depois na internet, no YouTube, 2 minutozinhos um vídeo, você coloca lá Prajak Arutong, Dr. Prajak Arutong. E você vai ver esse pequeno filme, essa pequena história real. Mas em outras palavras, meus irmãos, aquela criança, 30 anos depois, não tinha esquecido a graça daquele homem na vida dele. Muito maior do que a graça daquele homem para aquela criança é a graça de Cristo na minha vida e na tua vida. Nós não podemos esquecer. Como igreja cristã, nós nunca podemos esquecer o que significa a graça de Deus. E essa graça de Deus em nós faz com que nós, graciosamente, voluntariamente, possamos contribuir com o reino de Cristo e com o seu evangelho, com o evangelho de Cristo, com a obra de Cristo, com o reino de Cristo. Por isso que eu falei a frase no início: a razão da existência da igreja cristã era Jesus Cristo e seu reino. Foi assim que eles enfrentaram as lutas e as dificuldades. Por quê?
porque eles tinham a compreensão correta da graça de Cristo. 2 Coríntios capítulo 8, a palavra graça vai se repetir o tempo todo. Versículo 7, como porém em tudo manifestais superabundância, versículo 6, que nos levou a recomendar a Tito, que como começou assim também, complete esta graça. Versículo 7, e em todo cuidado em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. E assim vai todo o texto. Segunda verdade, a razão da existência da igreja cristã e da Jesus Cristo e seu reino, porque eles compreendiam verdadeiramente o que era a graça de Cristo, mas também eles compreendiam o que significava a fidelidade a Jesus e o seu reino. Eles tinham compreensão da graça, em primeiro lugar, mas em segundo lugar, eles tinham a compreensão da fidelidade a Jesus Cristo e ao seu reino. Eles retribuíram para com a igreja a mesma fidelidade que eles viam em Cristo para com eles. Eles sabiam que seu Deus era fiel com eles e é fiel em todas as coisas. Eles sabiam que Jesus foi fiel até a morte, e morte de cruz. Eles sabiam. Então eles queriam ser fiéis a Cristo, como Cristo era fiel a eles. E é por isso, se você olhar lá em 1 Coríntios, capítulo 16, estas mesmas igrejas da Macedônia mantinham a fidelidade de ajudar a igreja. 1 Coríntios capítulo 16. Quanto à coleta, veja que ele está tratando de vários assuntos teológicos, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Quando chega no versículo 16, quanto à coleta para os santos, ou seja, alguém perguntou para ele, ei, e como é que a gente faz para ajudar a igreja? Para mandar oferta para a igreja, para dizimar, dar o dízimo na igreja, ajuda aos irmãos da Judéia, como é que a gente faz? E Paulo responde, quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. Ou seja, não era só eles, era toda a igreja, todo mundo. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Quando eu tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Ou seja, todo domingo a igreja contribuía. No primeiro dia da semana, domingo, a igreja contribuía. E eles iam contribuindo, e quando juntavam tudo, eles repartiam, mandavam para missões, mandavam para a igreja que estava mais precisando, para a região que estava mais precisando. Mas o interessante nessa passagem aqui, meus irmãos, capítulo 16, é que ele está respondendo perguntas do povo de Corinto. E a própria igreja, e como é que vamos fazer para poder ajudar? Não é ele se manifestando voluntariamente, é ele se apresentando voluntariamente. E como é que eu faço? Lá em 2 Coríntios capítulo 8, ele está narrando para os coríntios o que as igrejas da Macedônia fizeram. Ele está narrando para os coríntios. Aqui é a igreja de Corinto querendo fazer a mesma coisa que a outra estava fazendo. Não, mas nós queremos participar também. E se você ler um versículo antes do capítulo 16, que é o último versículo do capítulo 15, lógico, né? Vai encontrar aquele versículo famoso, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Um versículo antes, né? Diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Meu querido, se tem uma coisa que você pode fazer, sabendo que não é vão, que vai ter recompensa, é você investir no reino de Deus. É você investir na propagação do Evangelho, que é o que o mundo precisa. O mundo está na situação que está, eu repito a você,
porque as pessoas não conhecem Deus. A nossa salvação não vai vir da política. A nossa salvação não é educação como se prega por aí. É educação se for cristão. Aí muda a coisa, aí melhora. Mas educação por educação não melhora nada. Nós estamos vendo aí os educados do mundo fazendo o que estão fazendo. Todos educados, todos têm formatura, são doutor, são pós-doutor. Mas essa educação secular, a educação do mundo não muda, não melhora o mundo. Não melhora nada. A educação que pode mudar o mundo, melhorar o mundo, é a educação cristã. Então a nossa salvação não vai vir da política. O mundo não vai melhorar com a educação. O mundo não vai melhorar com as organizações das Nações Unidas. O mundo não vai melhorar com a mídia. Não vai. A única coisa que pode melhorar esse mundo é a mensagem cristã. Por isso que essas igrejas, a verdadeira igreja de Cristo, ela mantém a fidelidade a Jesus Cristo e o seu reino. Eles retribuíram fidelidade com fidelidade. E se você voltar lá para... Se voltar lá não, deixa eu ver aqui Romanos, me ocorreu agora aqui uma passagem na cabeça, Romanos capítulo 15. Preste atenção, Romanos capítulo 15. Nessa passagem aqui, eles também, os romanos vão tratar também da ideia de participar do reino de Deus, de ajudar no reino de Deus. Preste atenção, Romanos capítulo 15, a partir do versículo 25. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Ou seja, ele estava indo para Jerusalém levar aquela oferta para ajudar a igreja. Comida, dinheiro, oferta que veio dos dízimos e das ofertas. E ele está levando para Jerusalém. Eu estou indo a Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. A região da Acaia, a região da Macedônia, que era muito maior do que o nosso Vale do Paraíba, viu? As igrejas daquela região toda se levantaram, mesmo na sua pobreza, contribuíram, ajudaram. E agora o apóstolo Paulo, junto com Tito, junto com Lucas, com Timóteo, estão indo para Jerusalém para socorrer a igreja socorrendo a igreja. Deus usa a igreja para socorrer a igreja. Aleluia, glória a Deus. Continua. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-lo com bens materiais. Tendo, pois, cumprido isto e havendo consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Olha a atitude dele, né? Eu estou indo com alegria. Eu peço que vocês orem por mim. E depois de ajudar vocês aí, eu quero ir para a Espanha, ajudar na Espanha, pregar o Evangelho na Espanha, fazer Cristo conhecido na Espanha. O que é isso, meus irmãos? Fidelidade a Jesus Cristo e ao seu reino. Fidelidade. E o que eu acho, uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, é que a igreja, no versículo 27, isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-lo com bens materiais. Ou seja, as pessoas que ouviram o Evangelho de Cristo, que nem eram judeus, como eu não sou, como você não é, mas que ouviram o Evangelho, a riqueza do Evangelho, a bênção do Evangelho, a salvação que o Evangelho dá, a vida eterna, o reino de Deus. Gente, o que é para nós contribuir com bens materiais diante do bem espiritual que nós recebemos dos judeus de Jesus Cristo?
O que é para nós contribuir com os dízimos e ofertas, com bens materiais, comparado com a riqueza espiritual que Jesus nos trouxe e que os judeus pregaram para nós e trouxeram até nós? O que é isso? Nada. É isso que ele está dizendo aqui. Que a igreja da Macedônia e da Acaia, meu irmão, para nós contribuirmos com a igreja, isso não é nada comparado com a riqueza da glória de Jesus Cristo, do Evangelho de Jesus, com a riqueza que Deus já nos deu da salvação e da vida eterna. Isso aqui, as coisas materiais, não tem valor nenhum comparado com o que Cristo conquistou para nós. Isso se chama, meus irmãos, fidelidade a Jesus e o seu reino. Eu falei de um filme no começo, deixa eu falar, eu assisti recentemente um filme chamado O Menino que Achou o Vento, ou O Menino que Descobriu o Vento, mais ou menos assim o título do filme, O Menino que Descobriu o Vento. É uma história de um daqueles países da África muito pobres e de pessoas que tiveram suas plantações assoladas pela seca de um lado e por inundações de outro lado. Desmatamento, aquela coisa toda fez com que houvesse inundações e eles perderam tudo, toda a colheita. E aqueles países bem pobres da África, acho que eu não sei não sei o nome do país agora, e não tem colheita. E as pessoas começam então a roubar, a invadir, a tomar as coisas dos outros, assim uma situação de caos. E tem um menino de nome William, que ele é muito inteligente. A escola é muito precária, aquela coisa toda, ele não tem dinheiro para pagar a escola, o pai não tem dinheiro para pagar a escola, então ele é expulso da escola porque não tem dinheiro, até porque a fome está campeando tudo. Mas ele é muito inteligente. E na biblioteca, entrando às vezes escondido, dando um jeito de ir na biblioteca para ler, ele descobre os moinhos de vento, que existem em todo lugar, né? Então ele começa a pensar, se eu fabricar um moinho de vento, a gente pode tirar a água, fazer com que a água irrigar e ter a plantação e ter o que comer, porque eles realmente estão numa situação... É um filme muito bom, viu? O Menino que Descobriu o Vento. Só que para construir um moinho de vento ele precisa de várias peças, ele não tem as peças. E o filme é extremamente interessante. Ele vai na sucata procurar bateria velha, pilha velha, ele faz de tudo o que pode. Além de tudo isso, ele tem que convencer o seu pai de que isso pode dar certo, só que ele precisa da bicicleta do pai dele para poder fazer o moinho de vento e de outras coisas. Ele faz de tudo para poder conseguir essas coisas. E o garoto deve ter no máximo aí uns 15, 16 anos. Olha como as coisas de Deus são, né? Vai contar a história. Quando a fome está campeando, os jovens da aldeia, lá onde ele mora, chega para eles, olha, nós temos que ir embora. Se ficarmos aqui, nós vamos morrer. Não tem comida, nós temos que ir para o norte, não temos que ir para o... Ele até dá a ideia de que vai também, só que ele dá alguns passos e ele se lembra da família deles. Não, eu não posso ir, eu vou ficar. A fidelidade ao pai, à sua mãe, a criancinha pequena, a sua irmã já tinha ido embora com o namorado para não morrer de fome lá. E ele disse, não posso ir, ele fica. E ele convence o pai dá a bicicleta para ele e convence o pai e os que ficaram de fazer o moinho. Meus irmãos, a história é muito interessante, ele consegue fazer o moinho. E com o moinho eles conseguem consertar uma bomba, puxar água e aí irriga toda a plantação e então começam a plantar. E eles conseguem passar por aquela seca, por aquela fome que campeia aquele país da África. Esse garoto ganhou uma bolsa de estudos no seu país, depois foi para os Estados Unidos, se formou em ciências ambientais nos Estados Unidos. Uma história verídica, viu? Muito bonito esse filme. Tal. Mas o que me chamou a atenção foi aquele momento da decisão dele. Quando o mais fácil era virar as costas e ir embora, como todo mundo estava fazendo, e ninguém estava recriminando ninguém porque estava fazendo isso, por causa da situação, quando ele para ali e disse, não, eu não posso ir. A fidelidade dele, a família dele, ele volta e consegue mudar todas as coisas. Ele não vira as costas, mesmo naquela situação, naquela tribulação.
É o que a verdadeira igreja cristã faz. Fez e deve fazer. A fidelidade a Jesus Cristo. É o que vai fazer com que nós, como igreja, passemos por esta luta e por todas que vierem. E por último, meus irmãos, a razão da existência da igreja cristã é Jesus Cristo e seu reino. Por causa da compreensão que eles tinham da graça de Cristo, por causa da fidelidade a Jesus e seu reino, e por último, por causa do amor a Jesus Cristo e a sua obra. Se você viu aqui em Romanos capítulo 15, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo, deixa eu ver aqui, Romanos capítulo 15, na plenitude da bênção de Cristo, versículo 29, versículo 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. E ele pede, olha, lutem comigo em oração, pelo amor que eu tenho a Deus, pelo amor do Espírito Santo, para que eu possa ajudar os irmãos da Judéia, para que eu possa ir para a Espanha, para que eu possa me ver livre das minhas tribulações, das perseguições dos rebeldes, para que eu possa fazer a vontade de Deus, no versículo 32, a fim de que ao visitar, pela vontade de Deus, e o versículo 33, e o Deus da paz seja com todos vós, amém. Ou seja, o que motivava o apóstolo Paulo também a contribuir com o reino de Deus, o que motivava essas igrejas a contribuir, a dizimar, a ofertar, a levantar bens materiais para ajudar os irmãos, era a compreensão que eles tinham do amor de Cristo. Cristo fez muito mais por mim, por você, pela igreja. Eu não tenho o que reclamar de Jesus Cristo na minha vida. Não posso reclamar do seu amor, porque Ele me amou muito mais do que eu posso entender e muito mais do que eu possa retribuir. Você não pode reclamar do amor de Cristo na tua vida. Você não pode reclamar da fidelidade de Cristo na tua vida. Você não pode reclamar da graça de Deus na tua vida. Era isso que a igreja entendia, essas três verdades: a graça de Cristo, a fidelidade e o amor. Como é que foi que a igreja reagiu, como é que foi que a igreja respondeu naqueles tempos de dificuldade e tribulação? Com graça, com fidelidade e com amor. É o que Paulo está dizendo. Esse amor a Jesus Cristo fez com que eles contribuíssem voluntariamente, porque amavam a Cristo. Versículo 26, versículo 27. Fizeram com que eles fossem voluntários, contribuíssem voluntariamente. Eles conheciam o amor de Cristo e eles retribuíam com amor também, como Jesus tinha ensinado. Por isso, meus irmãos, que naquela grande fome que dá naquela região, naquela época, a igreja consegue passar. E lembre-se, com a fome, perseguição, doenças, epidemias, prisões, injustiças, acusações, tudo aquilo a igreja conseguiu passar. Por quê? Por causa da compreensão da graça de Cristo, por causa da fidelidade a Jesus e ao seu reino e por causa do amor a Jesus Cristo e sua obra. Como é que nós vamos passar por essa pandemia, por esses tempos difíceis que nós estamos vivendo? Pela nossa compreensão, por causa da nossa compreensão da graça de Jesus Cristo, por causa da nossa compreensão da fidelidade de Jesus e seu reino, por causa do amor a Jesus e a sua obra. É assim que nós vamos passar também. Eu quero encerrar essa pregação citando para os irmãos uma frase
que não é minha, é de um amigo meu, que há muitos anos que eu não vejo ele, acho que mais de 25 anos que eu não vejo ele. Mas ele costumava dizer o seguinte: a igreja, quando ela entende a graça, a fidelidade, o amor de Deus na sua vida, ela naturalmente contribui com o reino de Deus. Aí ele dizia a seguinte frase: dízimo é a nossa fidelidade para com Deus. Oferta é o nosso amor pelo reino de Deus. E ambas mostram a nossa fidelidade com o nosso Deus. Vou repetir. Dízimo é a nossa fidelidade para com Deus. Quando eu dou dízimo, eu estou sendo fiel a Deus. Oferta é o nosso amor pelo reino de Deus. Quando eu oferto para que o reino seja conhecido, é meu amor por Cristo. E ambas, o dízimo e a oferta, mostram a nossa fidelidade com o nosso Deus. Desculpe. E ambas mostram a nossa fidelidade para com o nosso Deus. A razão da existência da igreja cristã era Jesus Cristo e seu reino. Como é que eles mostravam essa razão dessa existência? Por causa da compreensão que eles tinham da graça de Cristo. Por causa da fidelidade a Jesus e ao seu reino. Por causa do amor a Jesus Cristo e a sua obra. Como vai ser o dia depois de amanhã? No filme, termina com dois homens no alto dos céus, olhando para uma terra transformada, mudada. Não sei se para melhor ou se para pior. Como é que vai ser a igreja cristã depois dessa pandemia? Eu espero que um Deus, que subsiste em três pessoas no céu, Pai, Filho e Espírito Santo, lá dos céus, da sua glória, olhe para a igreja na terra e veja que essa igreja vai vencer esses tempos difíceis, porque ela vai permanecer compreendendo, tendo uma compreensão clara da graça de Deus, da fidelidade a Deus e do amor a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus por mais essa aula com o pastor Helder. Que Deus recompense a vida dele, que está ali semana após semana se dedicando para nos trazer o ensinamento da parte do Senhor, baseado sempre na sua palavra. Eu quero convidar você a continuar conectado com a nossa igreja nesses dias. Nós temos tido diversas atividades ao longo da semana. Amanhã, quinta-feira, nós teremos às 10 horas da manhã mais um vídeo da série, Te Faço um Desafio. O Vinicinho, um adolescente, tem sido muito usado pelo Senhor para fazer esses vídeos, para falar aos nossos corações, e eu quero incentivar você também. Esse vídeo é para juniores, pré-adolescentes e adolescentes, mas eu quero incentivar você, pai, mãe, você jovem que está assistindo essa escola bíblica, assista também amanhã esse vídeo. E se você não assistiu ainda aos outros, volte no canal no YouTube, você vai ver que tem lá uma playlist e você pode assistir todos os vídeos. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Deus tem usado tremendamente a vida do Vinícius, assim como tem usado a vida da irmã Juliana e do Cleiton, que tem feito os vídeos para as crianças, e eu posso dizer por mim que a minha casa tem sido abençoada também nesses vídeos que vão além dos cultos, Então que você possa consumir também esse material, compartilhar esse material para que mais pessoas tenham acesso a isso. Eu quero aproveitar para dizer isso, no nosso canal do YouTube, se você ainda não está inscrito, se inscreva agora, nós separamos tudo por playlists, que são categorias. Então se você correr aí no nosso canal, você vai ver que tem a categoria das celebrações online, são todas as celebrações ali. Você vai ver as aulas do pastor Helder, estão todas ali nessa categoria também. Você também vai encontrar a categoria dos vídeos para as crianças, que acontece às segundas, e dos vídeos dos adolescentes nas quintas. Então que você possa divulgar esse canal, que é um meio que Deus tem abençoado as nossas vidas e também pode abençoar outras pessoas. Na quinta-feira, então, amanhã, tem esse vídeo do Vinícius. Na sexta-feira nós receberemos nos grupos do WhatsApp mais uma convocação para oração, que você possa separar um momento do seu dia. Se você não consegue orar às 19h30 como tem sido proposto, é um dia
para você orar. Então que você possa, não só nesse dia, em todos os outros dias, mas nesse dia, a partir dos propósitos que os pastores nos mandam ali nos grupos, separar um tempo para oração. No sábado nós temos uma live com os jovens, né, nesse mês que o mundo comemora o Dia dos Namorados, estão todos aí animados, nós vamos falar a respeito de relacionamentos. Então, nesse sábado, você se conecte ali também às 19h30 e que no domingo nós possamos estar juntos de manhã e à noite para ouvir mais uma vez a voz do Senhor falando ao nosso coração. Que Deus te abençoe, que Ele continue a trabalhar na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas e que nós possamos continuar crescendo na presença do nosso Deus. Que Ele te abençoe, te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida e continue tendo misericórdia das nossas vidas. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.